Fala galerinha, tudo bem? Hoje mais uma aula no nosso tema ecologia, hoje intervenção humana nos ecossistemas. Os ecossistemas eles podem ser modificados de forma natural pelas cheias periódicas ou queimadas naturais. Isso faz parte dos ciclos do próprio meio ambiente. Mas o ser humano ele tem a capacidade de destruir, modificar tão drasticamente o meio ambiente e muito diferente dos outros seres vivos. Então a gente começa vendo as duas fotos aqui, né? Uma floresta que foi devastada para a ocupação humana. Então o aumento da densidade populacional, o aumento dos seres humanos podem ocasionar essa modificação. Então a modificação ela é muito grande no ambiente, né? Então, o ser humano, isso gera, né, poluição. O que seria poluição? Presença concentrada de determinadas substâncias ou agentes físicos que afetam negativamente os ambientes. Então, essas substâncias são chamadas de poluentes. Poluição leva à contaminação ambiental, que são modificações que prejudicam as condições físicas, químicas e biológicas. Então, a gente pode ter poluição do ar, né? A emissão de poluentes modifica a atmosfera terrestre, a poluição da água, que pode levar à morte dos seres vivos, a poluição do solo, principalmente por agrotóxicos. Lembram que nós vimos, né, que a cadeia alimentar, então eu tenho lá o produtor. Se eu me utilizo de um agrotóxico, ele vai impregnar no corpo daquele ser vivo e ele vai passar essa substância poluente por todos os níveis da cadeia alimentar. E se esse poluente ficar no solo, mesmo que eu plante uma outra espécie de planta, eu vou estar passando para essas plantas. Então, eu posso afetar gravemente, né, o ar, a água, o solo pela poluição. Outros impactos ambientais, né? O desmatamento. Se eu desmatar uma determinada área, eu vou estar tirando alimento e abrigo de muitas espécies, podendo até levar elas à extinção. Eu posso acabar com algumas espécies. Introdução de espécies exóticas. O que seria isso? Eu introduzir num meio ambiente um ser vivo que não faça parte daquele ecossistema. Há algum tempo atrás, acreditavam-se que o escargot, que é um tipo de caramujo, né, poderia ser uma grande iguaria culinária brasileira. Só que no Brasil, o nosso paladar não se agradou muito desse caramujo. E aí, ao invés de matarem, de acabarem com essa espécie, soltaram na natureza, só que aqui no Brasil nós não temos predadores para essa espécie de caramujo. Então, ele está competindo com os caramujos nacionais por comida, por abrigo. E como ele não tem um predador natural, ele acaba conseguindo multiplicar, né, muito mais. Ele consegue se reproduzir muito mais. Caça e pesca indiscriminada. Então, se eu tenho uma retirada do ambiente de seres vivos muito maior do que a reposição natural deles, eu vou mexer em todo o equilíbrio da cadeia alimentar. Então, se eu retiro um peixe que serve de alimento ou se alimenta de outra espécie, então eu vou interferir drasticamente naquele ecossistema. E o tráfico de animais silvestres, né? Então, é bonitinho ter um tucano, é bonitinho ter um papagaio, só que para cada animal que chega vivo na sua casa, 9 morreram. Então, de 10 animais que eles traficam, que eles pegam, apenas um sobrevive. As condições são muito ruins, né? Eles colocam vários numa mesma gaiola, numa caixa de sapato, não tem alimentação, não tem higiene, então esses animais eles morrem mesmo pelo tráfico. E para eu conservar, né? Algumas medidas para eu conservar esse meio ambiente.
Primeiro, reciclagem do lixo. Quando a gente recicla o material, a gente não está retirando matéria-prima da natureza. Então, a reciclagem do lixo, ela é importante. Hoje no Brasil, a gente não tem muito reciclagem, mas é importante, apesar de que o Brasil é o maior reciclador de latas de alumínio. A adubação orgânica, a utilização de materiais naturais para repor os nutrientes do solo. E o controle biológico de pragas. Ao invés de eu me utilizar de um inseticida ou de um agrotóxico, eu vou me utilizar dos conhecimentos da cadeia alimentar para poder colocar naquele lugar algum agente controlador. Então, se eu tenho um determinado fungo, por exemplo, que está atacando a minha plantação, eu vou ver qual é o ser vivo que vai se alimentar, que vai se utilizar desse fungo para poder controlar essas pragas. Então, eu já não vou ter mais aquela questão de estar contaminando o solo, nem toda a cadeia alimentar. Sustentabilidade é um termo utilizado já há algum tempo, que significa utilizar os recursos, mas pensando nas gerações futuras. Os nossos filhos, os nossos netos têm o mesmo direito ao uso dos recursos naturais. Então, eu vou me utilizar hoje, mas pensando nas futuras gerações, garantindo que elas também possam se utilizar dos recursos naturais. Para isso, a gente usa os 5 R's. Reduzir o consumo, minimizar o consumo. Será que eu realmente preciso disso? Reutilizar. Será que eu posso reutilizar algumas embalagens? Muitas embalagens de shampoo, sabonetes, cremes hidratantes, elas vendem o refil. Então, eu já não me utilizo mais daquela embalagem. Eu posso reutilizar aquela embalagem. Reciclar as latas de alumínio, vidro, plástico. Eu posso reciclar. Eu posso devolver alguma forma de matéria-prima sem ter que retirar da natureza. Recusar. Como eu falei lá no reduzir. Se eu não preciso, eu recuso, não quero. E repensar. Pensar e repensar se tudo isso que eu preciso, eu realmente preciso, né? Eu gosto de utilizar como exemplo o celular. Saiu o celular, última geração, mas será que eu realmente preciso? Será que eu preciso? O meu já não está bom para o que eu utilizo? É claro, o consumo, todo mundo gosta de consumir e do consumo, mas a gente repensar o que realmente eu preciso, pensando que as futuras gerações também precisam e têm o direito de desfrutar dos recursos naturais. Bom, os ecossistemas eles se recuperam. A natureza ela tem um poder de recuperação muito grande, porém, ela se recupera? Sim, mas o tempo é muito longo. Então, se eu não tenho mais nenhuma interferência naquele ecossistema, eu vou ter o início de espécies, né, as espécies pioneiras, que são espécies mais rasteiras, que vão iniciar os ciclos neste solo. Então, pequenas plantas, e aí eu começo a ter pequenos insetos já chegando nesse ecossistema. Depois disso, eu tenho a fase intermediária, onde eu vou ter já outras espécies um pouco maiores, já vou começar a ter imigração de outros seres vivos para esse local, e o clímax, a hora que eu tenho esse ecossistema novamente em equilíbrio. Para isso, o tempo, em média, sem nenhuma interferência humana, 100 anos. É muito tempo. Então, a gente precisa minimizar esses impactos, começando hoje com pequenas atitudes, separando lixo, verificando se realmente a gente precisa ou não daquele determinado objeto. São pequenas coisas que vão fazer com que a gente comece a pensar de maneira sustentável, usando hoje, mas garantindo o direito das futuras gerações.
Espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. Se gostou, deixa o like. Se inscreve no canal se ainda não for inscrito e pode deixar as perguntinhas aí que a gente vai tentando responder à medida do possível. Um beijo virtual.